Mais uma vez, pessoal, vamos falar mais alguns conceitos básicos do jogo de Go. Hoje falaremos um pouco mais do nigiri. Nigiri, na verdade, é como se fosse um par ou ímpar para decidir quem vai jogar quando não se tem a questão do headcamp. Então, o jogador que estiver com o Goke com as pedras pretas, ele vai escolher entre uma ou duas, tá? Uma ímpar, duas par. E o jogador que tiver com as pedras brancas vai encher a mão e pegar uma quantidade aleatória, tá? Então, os pretos pegaram e ele decidiu por ímpar. O branco coloca, se conta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, quem acertou foi o jogador que está com as pedras brancas, né? Porque, na verdade, ele colocou par e o preto errou. Então, nesse caso, se troca. E quem vai jogar com as pedras pretas é o que colocou as brancas. Certo? Que é aquela questão da sorte, e vou começar com as pretas. Lembrando sempre que mesmo nesse caso, a gente ainda tem aquela pontuação que é o comer. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre outro conceito do Go, que é o Seishi. O Seishi, na verdade, é a contagem, a fase de contagem do território. Então, é o momento em que os jogadores colocam de volta da guerrama as pedras capturadas e ajeitam o tabuleiro para que seja feita essa contagem. Então, jogadores pretos, né? Eu vou colocar aqui as pedras capturadas. Uma dica, tá, gente? Essas blusas que são um pouquinho mais larguinhas, tomar cuidado para não tirar as pedras do lugar. Mas vamos lá. Então, vou colocar uma aqui, outra aqui, aqui e aqui. As brancas também, retiro os prisioneiros do regama e a guerrama e coloco aqui, tá? Como a gente ajeita agora? Ajeita de uma possibilidade que a gente possa contar com mais facilidade essas pedras, principalmente usando multiplicação, que aí é uma fase excelente para vocês ensinarem para os alunos de vocês como fazer isso. Então, vamos lá. Só que assim, não se pode modificar de maneira alguma o território ocupado, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas brancas e aqui eu tenho duas pretas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocá-las de lugar, tá? Como eu falei, tomem muito cuidado para não mudar a quantidade do tabuleiro. Aqui, tá? Depois, eu vou colocar em linha. Eu vou começar pelas brancas, que é um pouco mais fácil para vocês verem. Vem com as brancas pra cá, tá? E venham com essas brancas pra cá. E vou deixar essas aqui em cima. Vou explicar daqui a pouco por quê. Agora, vou fazer isso também com as pretas. Lembrando sempre para vocês que quem ajeita o tabuleiro para contagem é sempre o jogador adversário. Mas no caso, eu sou eu contra eu mesma, então eu vou ajeitar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Aí vocês vão falar, mas pra que tudo isso? Porque fica muito mais fácil, até mesmo, por exemplo, se tiver um juiz, essas coisas, ele observar o seu adversário e não ter dúvida em relação à contagem das peças. Lembrando que nesse caso também, a gente ainda tem os 6,5 pontos aqui das brancas. Então, vamos lá. Aqui é um tabuleiro de 9 por 9. Se eu retirei uma de cada um, então aqui eu terei 8. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3 vezes 8, 24, certo? Então, nesse lado aqui, eu tenho 24. Aqui, eu vou contar que eu tenho 1, 2, 3, 4. São 3. 3 vezes 4, 12. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 12 com 16, eu tenho 28. Já esqueci que eu tinha aqui do lado. Eu vou anotar, gente, é sempre confuso. Então, eu tenho 28 aqui. 1, 2, 3, 3 vezes 8, 24. Então, quem ganhou? Ah, as pretas têm 28, as brancas têm 24. Só que as brancas têm 6,5. Então, as brancas vão para 30,5, 30,5.
E as pretas 28, nesse caso, quem ganhou foram as brancas. Eu vou montar um outro território um pouquinho mais complicado e já volto para mostrar para vocês. Olá, pessoal. Bom, voltando com a contagem, eu fiz um tabuleiro 13x13 para vocês entenderem o porquê é importante aprender daquela maneira, né, a contagem, porque imagina essa confusão que nós temos aqui de pontuação. Então, primeiro, nós vamos começar com o adversário que jogou com as pedras pretas, ajeitando o tabuleiro das pedras brancas, tá? Primeira coisa, observem que na guerrama de cada um, nós temos pedras capturadas. Essas pedras precisam voltar para o tabuleiro. Então, a primeira coisa que o jogador preto vai fazer, por exemplo, observar se tem pedras soltas, né? E organizar essas pedras. Então, por exemplo, essa daqui, eu vou retirar e vou colocar aqui. E vou retornar as pedras aqui pro tabuleiro. Vou pegar primeiro esse lado, tá bom? Aqui. A guerrama é mais difícil de pegar, gente, mas vamos lá. Aqui. Nesse jogo, cada um capturou 20 pedras. Então, teoricamente, parece que todo mundo empatou, né? Vamos ajeitar para ficar fácil de contar e para ficar fácil de conferir. Vamos ocupar todos os territórios. Lembra como a gente falou? Da questão que muitas vezes dá a impressão de que o território é muito maior ou muito menor, mas enquanto não se termina a partida, não se tem nenhuma ideia em relação a isso. Agora eu vou colocar aqui em cima, tá? Tá. Deixa eu ver se... Aqui, vou colocar essas duas aqui, tá? Vamos diminuir um pouquinho aqui, pra ficar sempre... Tentar o máximo possível pra ficar números próximos, né, de contagem. Agora, o caso é as pretas que vão... As brancas que vão ajeitar o tabuleiro das pretas, da mesma maneira, colocando as pedras de volta e vendo como que ficou. Então, vamos começar a ajeitar esse canto. Também 20 pedras, tá? É bom que quem tá olhando isso daqui vai falar assim, nossa, como ele fica diferente quando ele é maior. Sim, por isso que a gente começa ensinando a jogar no 9x9. Na prefeitura a gente vai ter, né, os Meiji, que são os festivais de Go, com os tabuleiros 9x9, até pelo tempo, pela velocidade para se jogar, né, para as crianças também. E depois ir ampliando. Lembrando sempre que o tabuleiro 19x19, que é o tabuleiro oficial para campeonatos. Bom, ajeitei aqui, não sobrou espaço de território nenhum para a preta. Agora eu vou ajeitar aqui também, vou tentando sempre aproximar aqui, para ir fechando, né? E deixando o mais próximo possível as pedras, tomando sempre cuidado para verificar se o território realmente é das pretas, se não tem nenhum território que é dividido entre os dois, que são os territórios neutros, e que não podem ser ocupados, né? As pedras capturadas têm que voltar para eliminar espaço. Lembrando, nesse caso também, as brancas já saíram com um commit 6,5. E aqui a gente já tem a possibilidade de contar. Então, nesse espaço eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2, 10. Tá? São das brancas. E aqui eu tenho 3 mais 3, 6. Então, eu tenho 16 pontos das brancas. Mais 6,5. Eu tenho 22,5 das brancas. Agora, vamos contar o espaço das pretas. Então, 22,5 das brancas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vezes 4, 16. Então, terminou 22,5 para as brancas e 16 para as pretas. Fica muito mais bonito e muito mais rápido de fazer a conferência, principalmente num campeonato em que o juiz tem que vir observar, ou até mesmo para anotarmos, né, e depois analisar a nossa jogada, tá bom?
Espero que tenha sido um pouquinho mais fácil para vocês entenderem a questão da contagem. E qualquer dúvida, a gente coloca outros exemplos para vocês. Bom? Obrigada pela atenção.